Olá, irmãos, graças a Deus. Hoje é dia 16 de outubro de 2020. São exatamente 6h22 agora, acabei de chegar do serviço. Eu gostaria de estar compartilhando algo com os irmãos. Ah, Vinícius, por que você grava vídeo dentro do carro? Por que, irmãos? É o lugar mais sossegado para mim gravar vídeo é dentro de carro. É dentro do meu carro. Por quê? Porque, na verdade, é muito barulho e esse horário é o melhor horário que tem. E eu não tô querendo ir subir agora para não atrapalhar o sono da minha esposa. Eu gostaria de estar compartilhando algo com os irmãos. Irmãos, existem duas formas, dentre tantas, que os falsos profetas eles se utilizam para enganar os incautos e muitas das vezes, na sua grande maioria, pessoas que são gananciosas ou pessoas que têm medo. Eles se utilizam de duas formas, de duas armas, dentre tantas. Primeiro, eles se utilizam do medo, os falsos profetas. Eles também se utilizam o quê? Da ganância, né? O medo e a ganância, dentre tantas formas. E aí eu estava meditando essa madrugada no meu serviço e o primeiro exemplo que eu gostaria de citar aqui é sobre o medo. Certa vez eu estava assistindo o jornal e aí vou fazer uma comparação aqui. Bandidos ligavam para as pessoas e falavam o seguinte: olha, aqui é da companhia telefônica tal. Desligue o seu telefone, que nós precisamos que você desligue o seu telefone para poder arrumar algo na rede. E aí aquela pessoa aí inocentemente desligava o telefone. Rapidamente esse bandido ligava para o familiar e falava: ó, seu parente, seu ente querido, ele foi sequestrado. Não sei que forma que eles arrumavam o número do telefone, mas arrumavam. E falavam assim, ó, pro familiar daquela pessoa que supostamente havia sido sequestrada. Eles diziam o seguinte: olha, seu ente querido foi sequestrado. É tanto para você resgatá-lo. Quando o parente ia ligar para aquela suposta vítima para ver se era verdade, o telefone só caía, porque estava desligado. E aí, o que a pessoa fazia? Ficava apavorada. E a pessoa, então, ia lá e caía no golpe e depositava o dinheiro. Por quê? Por causa do medo. Assim, muitos falsos profetas, eles se utilizam também do medo. Falando o quê? Que se a pessoa não dá o dízimo, ela vai para o inferno, que o devorador vai arrancar tudo que ela tem. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo explicando sobre os dízimos, para quem era mandamento para quem, para qual nação, né? Se hoje é obrigatório o dízimo para a igreja. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, irmãos. Vou fazer um vídeo sobre isso, né? Falando a respeito disso, como que nós devemos fazer as nossas contribuições nos dias de hoje. Então, muitos pastores se utilizam do medo, né? Como a Igreja Católica antigamente, com a venda das indulgências, né? Ah, Vinícius, você é rebelde? Não, não sou rebelde, não. Você sabia, irmão, que Lutero, dia 31 agora de outubro, é o dia da Reforma Protestante, né? Você sabia que Lutero ele foi tido como herege? Porque ele discordou da Igreja Católica, ele tem 95 teses, onde ele mostra dentro da Bíblia que venda de indulgências não perdoava ninguém de pecado coisíssima nenhuma. O que nos perdoa do pecado, dos nossos pecados, é a graça de Deus. Você sabia que muitas das vezes aqueles que professam a verdade dentro da Bíblia são tidos como pessoas, por exemplo, endemoniadas? Porque Lutero, quando ele começou a falar sobre aquilo que ele passou a compreender da Bíblia, né? O Papa Leão X falou o seguinte, ele citou a seguinte frase, ele falou: esse alemão está bêbado, né? Esse alemão está bêbado, ele não sabe o que ele fala. Quando ele ficar sóbrio, ele vai se arrepender, ele vai ter outra opinião, né? Por quê? Porque quando a pessoa vem com a verdade, principalmente nas igrejas hoje atuais, algumas, eles falam: ah, é porque a pessoa saiu, está endemoniada. Não, é porque a pessoa descobriu a verdade. Então, para eles confundirem a mente das outras pessoas, eles vão falar que aquela pessoa saiu porque estava endemoniada. E olha, irmãos, eu já fiz parte de uma igreja
muito herege. E eu sei do que eu tô falando, eu fui obreiro lá dentro. Eu fui obreiro. E não saí por rebeldia não, saí limpo. Não tenho nada contra as pessoas de lá, mas é uma igreja herege. Então, irmãos, a primeira arma que eles utilizam é o medo. Eu dei um exemplo aqui, claro, objetivo. Então, quando eles disserem, se não der o dízimo vai para o inferno, aí eles utilizam, roubará o homem a Deus, mas para quem que estava falando? Né? Aí eles vão lá em 1 Coríntios capítulo 6, né, que fala, Paulo vai falar que os tais não herdarão o reino de Deus, aí incluído nessas, dentre tantas práticas que ele fala ali, ele também cita que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Aí eles utilizam esse texto para falar, tá vendo? Ó, lá em Malaquias está falando que não roubaram o homem a Deus, e aqui está falando que os ladrões não vão herdar o reino de Deus, e você vai perder a sua salvação, né? Falam que o devorador vai entrar na sua casa, que o devorador é demônio, mas o devorador não é demônio, a gente sabe disso, né? Lá em Joel vai falar sobre isso. Lá em Joel vai falar claramente o que são os gafanhotos. São insetos que devoram as plantações. Não são demônios. Demônio não come capim. Demônio não come... Aliás, desculpa. Demônio não come grãos, milho, trigo. Não come oliveira. Demônio não come grãos da terra, os frutos da terra. Não come vaca, não come cabrito, não come ovelha, né? Lá em Joel fala claramente acerca desses gafanhotos. Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que eles utilizam muito é a ganância. Você já reparou que todo estelionatário, eles agem em cima da ganância das pessoas? Pedem um tanto, prometendo darem outro tanto. Isso é o que? Isso é ganância. Eu costumo dizer, e esse ditado ele é popular no mundo, para todo malandro existe um otário. Se o povo continua caindo nessas, como eu caí um dia, é porque, como eu já fui, é porque, na verdade, Tiago vai dizer o seguinte, que cada um, quando atraído, é engodado pelas suas próprias concupiscências. A Bíblia diz que, nos últimos dias, alguns apostatariam da fé, né? Deixando a verdade, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências. O que é isso? Desejos desenfreados. Então se eu tenho o desejo de ficar rico, vai ter aquele pregador que vai pregar para mim riqueza, né? Então a ganância. O estelionatário ele liga e fala, olha, você tá com seu nome sujo, você pode fazer um empréstimo, né? Você pode fazer um empréstimo, você tem 20 mil reais de crédito e a pessoa tá com o nome sujo, e a pessoa acredita. E aí eles falam assim, mas primeiro você tem que depositar 300 reais para esse dinheiro ser liberado para você, né? Quando a pessoa faz o depósito, cadê o dinheiro? Né? A pessoa arruma até dinheiro emprestado para fazer um empréstimo. E aí cadê o dinheiro depois? Então eles agem assim. Na suposta casa de Deus, os falsos profetas, eles se utilizam como? Olha, Deus ele vai te dar tanto. Deus ele vai te dar uma mansão, Deus ele vai te dar uma fazenda. Irmãos, Deus não vai fazer todo mundo rico, milionário. Deus não vai fazer todo mundo ficar rico, milionário. Não vai fazer isso. Porque nem todo mundo pode ficar rico e pode ficar milionário, porque senão se desvia da presença de Deus. Como lá em Provérbios está escrito, eu não quero nem a mais e não quero nem a menos. Eu não quero a mais para mim não se desviar da tua presença, nem menos para que eu não venha a roubar, para que eu não venha blasfemar o nome do Senhor, como está escrito lá em Provérbios. Quer ver? Eu vou te mostrar. Provérbios 30, verso 7, está escrito assim, ó. Duas coisas te peço, ele falando para Deus. Não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou seja, se desviar, negar o Senhor. Ele não está querendo riqueza, porque ele tem medo de se desviar do Senhor. E aí ele está dizendo assim, ó, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então,
Olha o medo dessa pessoa dizendo isso. Eu não quero nem muito para que eu não venha desviar da tua presença, né? Para que eu não venha dizer quem é o Senhor. E não quero nem pouco para que aconteça que eu não venha furtar para não profanar o nome do Senhor. Então Deus não vai fazer todo mundo ficar rico. Mas eu tenho uma palavra aqui do Senhor. Em primeiro lugar, o que a Bíblia fala sobre o medo? Por que esse medo que você tem, tão exacerbado? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Primeira carta de João 4,18 diz assim, ó. No amor não existe medo. Quem é amor? Deus. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a ganância. Olha o que a Bíblia diz sobre ganância, ó. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, ou seja, nessa concupiscência de ficar rico, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ô Vinícius, então, como eu devo fazer? Eu devo parar de contribuir? Não. Olha o que a Bíblia diz acerca das contribuições para a igreja. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, verso 7, diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esses são os critérios para se contribuir na casa de Deus, não por necessidade, dar com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, não dar com tristeza, porque uma pessoa que deixa de comprar um remédio para o filho, para poder dar um dízimo na igreja, achando que Deus vai amaldiçoá-la, que vai lançá-la no inferno, porque vai deixar de comprar um remédio para o seu filho, como os fariseus diziam, é oferta ao Senhor, oferta corbã, aquilo que poderia aproveitar de mim o meu papai e minha mãe, não, eu vou dar na casa de Deus. Aí deixa o pai e a mãe, muitas das vezes sem assistência. Os fariseus faziam isso, é oferta ao Senhor que poderia aproveitar de mim, está lá no Mateus, capítulo 15, que poderia aproveitar de mim o meu pai e minha mãe, eu vou levar para a casa de Deus. Aí Jesus falou, sendo dessa forma, vocês deixam de honrar o pai e a mãe, que é o mandamento do Senhor. Então, irmãos, que nós não venhamos a cair em engodo, mentiras, falcatruas, né? Homens fraudulentos, que falsificam o evangelho. Paulo diz, são inimigos da cruz, esses homens. Então que nós venhamos a aprender, que nós não venhamos a cair em engodo por causa do medo, nem por causa da ganância. A maioria das pessoas que estão dentro de algumas igrejas estão sendo levados porque pelo medo de ir para o inferno, ou por causa do devorador, ou pela sua própria ganância em ficar rico, né? Ela não vai para a igreja para buscar santidade, para buscar comunhão, para buscar transformação, para buscar uma vida mais íntima com Deus. Ela vai para quê? Para poder ficar mais rica. É por isso que elas caem nesses laços. Então, irmãos, eu deixo essa palavra aí e qualquer dia eu vou contar acerca como foi a minha vida dentro dessa grande denominação que tem um nome bem conhecido no Brasil, né? Eu vou contar, mas eu não vou contar com o objetivo de denegrir, né, a igreja, mas sim denunciar as coisas erradas, né? As doutrinas erradas, as heresias que muitos cometem, né? Que implantam, que atam fardos pesados para os homens carregar, mas eles nem com o dedo querem movê-los. Então deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que ela te alcance, que você leia mais a Bíblia, medite mais na Bíblia, peça o Espírito Santo para te dar entendimento, discernimento, né? Irmãos, vou só falar uma coisa aqui. Esse ano de 2020, de pandemia, aonde eu acordei mais para a palavra de Deus, eu passei a ser mais grato a Deus pela graça dele. Não que eu não fiquei mesquinho, não. Quando você entende a graça, você fica uma pessoa mais agradecida, você fica uma pessoa
que faz as coisas para Deus por amor e não por interesse. Quando você entende a graça de Deus, tudo fica mais leve no sentido de que você vai fazer agora, não porque você vai fazer por obrigação, por medo, por ganância, mas sim porque você agora sabe que tudo que você vai fazer para Deus é porque você sente prazer, você sente alegria, você ama fazer aquilo que você faz, não por constrangimento, por obrigação, por medo, nada disso, mas sim, e foi o ano que eu e minha esposa, nós fomos mais abençoados na presença de Deus, quando nós passamos a entender isso. Então eu deixo essa palavra aí da parte do Senhor Deus, para que esse vídeo ele não venha ficar muito extenso, amém?